planejamento, participação, tantas visões divergentes na literatura. Então, na medida em que o Estado passou a ser entendido como uns atos chaves ou peças chaves, como damos a entender, na produção das políticas, essas políticas de desenvolvimento, o planejamento governamental ele ganha proeminência, tais essas proeminências como instrumento de organização e direcionamento desses esforços estatais, dentro de um Estado, de organização de um Estado. Então, tendo essa visão alicerce na perspectiva de que uma inclusão e uma participação política de um conjunto variado de atos que requerem uma negociação e uma sequência, essas sequências que acabam sendo de acomodação de interesse entre eles mesmos, nos quais eles tendem a bloquear um processo de mudança rápido. Então, isso acaba impondo restrições ao planejamento transformador e às políticas do tipo Big Rush, as políticas mais pushes. Então, mas acaba sendo que, por outro lado, em estudos mais recentes, tem se questionado essa questão da existência de incongruências entre a promoção de política de desenvolvimento e ampliação da participação social. Então, não adianta você só promover questões políticas, seus planejamentos, sendo que a sociedade não participa. Se não há essa ampliação, se não há esse contato com a sociedade. Para Evans, por exemplo, o autor Evans, ele dizia que a participação dos atores sociais, ao contrário de emperrar as políticas de desenvolvimento, ele aumenta seus custos de transação e compromete sua efetividade. Pode torná-las ainda mais funcionais na medida em que debates entre diferentes perspectivas poderiam levar formulações conceituais e práticas capazes de aperfeiçoar políticas públicas. Então, o que Evans quis dizer? Que tendo essa inclusão, incluindo um coletivo, a sociedade, conseguimos entender perfeitamente o que falta nela, que é uma visão de dentro, a complexidade de dentro, onde podem sim formulações de conceitos mais elevados, que a gente trabalha com diversas perspectivas. Então ele acreditava que sim, juntando um coletivo, o planejamento, a participação de uma sociedade organizada funciona mais. O planejamento e participação no Brasil, desencontros dos passados e recentes. Bem, desde a década de 1930 até o período atual que nós nos encontramos, identificamos diferentes momentos relativos ao papel do Estado na promoção do seu desenvolvimento, tanto nos quadros de planejamento governamental e na participação social no Brasil tiveram mais ou menos presentes ou também ausentes, né? Aqui a gente entende mais um pouquinho, que foram dos anos de 1930 aos 1980, que é o planejamento sim, participação não. Década de 1990, que é a participação sim, planejamento não. E pós-2000, que é o planejamento sim, participação sim, porém ainda em desencontros. A gente vai entender um pouquinho mais sobre cada uma da sua participação na história. Bem, dos anos 1930 ao ano de 1980, que é o planejamento sim, participação não. Dessa forma geral, a gente entende que esse período encerra entre as décadas de 1930 e 1980, ela tem por sua característica, e podemos compreender bem assim, por um ênfase de planejamento governamental marcado por estilo teocrático, distanciado da participação e da inclusão plural dos atores sociais, que é a sociedade. Um exemplo de no governo Vargas, o planejamento cumpriu papel importante. Papel importante é uma estratégia de transformação de uma estrutura produtiva nacional. Até então, essa dominada pelo setor agrário exportador. Nos governos de interregno,
Democrático, de 1946 a 1964, o seu desenvolvimento, o seu planejamento, assume um local de destaque na definição de metas ambiciosas e nos seus planos de desenvolvimento. Então, teve aquele processo de se desenvolver, questão do planejamento, de reconhecer que precisa sim de uma organização planejadora. Então, mas que somente no período entre 1965 e 1979 que foram elaborados, principalmente como o plano de ação econômica do governo e os planos nacionais de desenvolvimento, com a ênfase em aspectos econômicos, com a supressão dos estraves lógicos ao crescimento, logísticos ao crescimento. Então você entende que aqui já começa a compreender essa questão de que o planejamento sim é importante, porém, em nenhum momento tem sim não tem, no caso, a participação do povo, de uma sociedade. É só as cabeças, digamos, que estão à frente e acreditam que sim, existe esse meio de se organizar para existir um governo economicamente estável e organizado. Década de 1990. Participação sim, planejamento não. Então, na década de 1990, a partir de um contexto doméstico de endividamento exacerbado, de altos índices de inflação, somando o contexto ideológico internacional que se volta para o período do neoliberalismo, as estruturas do planejamento construídas nas décadas anteriores, elas começaram a se esfalecer. Então, aquele tipo de organização, aquele tipo de governo já não funcionava mais aqui. Então, já começou a dar aquela decaída de que há uma necessidade de, sim, de, digamos, uma participação em si do coletivo. No governo federal, o Ministério do Planejamento perde uma importância. Importância essa qual relativa, sabe, para o Ministério da Fazenda. Então, somente lá na Constituição Federal de 1988 não instituiu um sistema robusto e articulado de planejamento no país. Mas deu especial em destaque já aos planos plurianuais de 4 anos, propostos pelos continentes como alternativa ao planejamento centralizador e autoritário no período anterior. Com esse tal processo, né, de institucionalizado e contínuo, articulando planejamento e orçamento. Então aqui, já queriam ter a participação, já queriam ter um governo mais neoliberal, né? Porém, o planejamento decaiu. Então, uma balança de um lado subiu e a outra foi decaindo. Não se houve essa junção. Bem, pós 2000, planejamento sim, participação sim, porém ainda sem esse desencontro. A década mais recente, ela por sua vez só, ela revela um cenário em que constrata com ambos os períodos anteriores, pois nela elas acabam passando essa concorrer com a retomada das atividades planejadoras para o desenvolvimento e continuamente um processo crescente na incorporação desse mecanismo de participação social. Então, ele pega lá primeiro onde tinha sim um planejamento, porém não tinha participação, da forma como o planejamento funcionava lá, e pega um pouquinho mais próximo àquela questão da planejamento da participação, sim, onde viu também que funcionava, porém faltava um planejamento. Procura aqui juntar as duas peças para ter uma organização mais elaborada. No que diz respeito ao planejamento, especialistas eles têm que argumentado que no Brasil ele recuperou certa capacidade de crescimento que foi somente lá a partir de 2004. Após 2 décadas relativas em relação à estagnação econômica, onde retorna à agenda a necessidade
de um planejamento para o seu desenvolvimento. Então, com esse estímulo, ele fica bem explícito a diversificação de formas de participação e sua crescente adoção. Tanto isso foi que ao longo dos anos 2000, né, onde observa-se que existe sim uma mudança impressionante na porosidade, digamos, né, da ação governamental em relação às influências dos cidadãos e uma organização da sociedade civil. Então ele procura estabelecer que sim, que nesse processo todo teve uma melhoria, teve uma relação, né, que as duas mãos andando juntas estavam dando certo, estava tendo uma crescente aumento em relação à economia. Então era sinal de que estava funcionando dar atenção às duas. Mas quando o contexto se altera na década de 2000 com a retomada do planejamento para o desenvolvimento, tais espaços de participação exibem baixas capacidades prospectivas e de promover tais reflexões coletivas, onde isso gera discussões ampliadas sobre os rumos das políticas públicas e do país, onde proporcionariam a concentração, tal essa concertação necessária para uma construção de visões compartilhadas do futuro. Então, ele entende que, tendo essa retomada, trazendo o planejamento, tal planejamento para seu desenvolvimento, né, eles acabam perdendo uma baixa capacidade de promover essas reflexões coletivas. Eles perdem aquela mão de como estabelecer esse desenvolvimento, porém com a junção ainda do coletivo. Então, isso acaba mostrando que ainda tem que ser trabalhado, sabe? Trabalhada essa junção, essa mão unida, para uma melhoria, né? A questão não sempre a economia tem esses altos e baixos, mas estabelecendo uma conexão, aprendendo como estabelecer com as políticas públicas, com uma sociedade, com o coletivo, tem dado certo. Reencontros recentes. Apesar dos desencontros registrados entre a retomada do planejamento para o desenvolvimento e a consolidação da expansão das instituições participativas, em 2020, nesse mesmo ano, ele foi marcado pela tentativa da consolidação entre o planejamento e a participação social. Essa tentativa, né, tem como ocorrido principalmente na elaboração das PPA, que é o Plano Plurianual, nos níveis, tanto nos níveis federais como os estaduais. Vamos falar um pouco sobre isso mais adiante. Bem, a participação social na PPA federal. Na esfera federal, a participação do Plano Plurianual, ele se iniciou no primeiro mandato de Lula por meio da existência de se produzir o Plano Plurianual entre nos anos de 2004 e 2007. A elaboração desse plano ele tinha como metodologia do plano anterior. Ele era voltado também para os resultados, mas com inovação no sentido da participação social para a elaboração desse plano. Assim, foi realizado uma grande consulta popular por meio de diagnóstico com entidades representativas da sociedade civil e foram realizados 27 fóruns estaduais de participação social na PPA, no Plano Plurianual. Também foi criado um grupo trabalhista, que é o GT, que ele constituiu por representantes do governo e da sociedade, com o objetivo de formular a metodologia de participação. Mas teve uma grande dificuldade. Existe uma dificuldade nisso aí. O grupo de trabalhadores, o GT, ele começou a funcionar apenas em 2007 e não foram estabelecidos mecanismos sistemáticos para promover e sustentar
a desejada participação social. E também entra como uma dificuldade a proposta elaborada pelos fóruns que não foram incorporados de modo efetivo no plano. Na elaboração do plano plurianual de 2008-2011, no âmbito do legislativo, a comissão mista do Plano, Orçamentos Públicos e Fiscalização, que tem como sigla CMO, do Congresso Nacional, ele prometeu acatar com a prioridade as sugestões apresentadas para a formulação do plano durante esses anos. E aí foram promovidos seminários regionais. Só que esses seminários, eles tiveram dificuldade, eles tiveram discursos muito longos e acabaram reduzindo o tempo destinado às vozes dos atores não governamentais, né? Tendo um frustramento na busca por maior participação no processo de concepção do plano plurianual. E na elaboração da PPA, entre no ano de 2012 e 2015, surgiu um novo elemento que foi o Fórum em Conselhos. Qual é o objetivo desse Fórum Interconselhos? Ele foi criado para ser uma instância de debate efetivo, qualificado, contínuo e institucionalizado sobre participação social e planejamento público, assim como ampliar a conexão entre a participação social e expressões das escolhas estratégicas de governo, como a PPA, a LDO e o LOA. Essa instância ela surgiu após um primeiro momento de debate em quase todos os conselhos setoriais, incluindo a indicação de até 10 membros para participar do segundo momento do processo, um fórum interconselhos de debate da PPA. Então, esse fórum ele foi criado além de continuar o processo da participação social no ciclo do orçamento, ele também foi criado para auxiliar o aprofundamento e aperfeiçoamento das existências anteriores. Então, o primeiro Fórum Interconselhos ocorreu em maio de 2011 por meio das plenárias em que foram apresentados os programas temáticos propostos pela Secretaria de Planejamento e Investimento Estratégicos do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Além dessas plenárias, foram construídos também grupos de trabalhos para discussão de temas específicos. Os fóruns, eles reuniu cerca de 300 pessoas que apresentaram as contribuições da sociedade civil para o processo de elaboração da PPA de 2012 e 2015, Plano Mais Brasil. Foram apresentadas mais de 600 propostas, depois de analisadas, resultaram na incorporação integral de cerca de 77% das sugestões, incorporadas parcialmente de 19,6% no texto do projeto de lei da PPA enviadas ao Congresso Nacional. Em outubro de 2011, ocorreu o segundo Fórum Interconselhos. Nesse fórum, ele foi apresentado aos representantes de diversos conselhos nacionais, entidades da sociedade civil, a proposta da PPA 2012 e 2015, que foi enviada no Congresso Nacional no final de agosto daquele ano. Nele, estavam incluídas as recomendações propostas pela sociedade civil durante o primeiro fórum. Durante o encontro, foi discutida ainda a implementação do monitoramento dos programas temáticos E em novembro de 2012 ocorreu o terceiro Interconselhos.
foi o primeiro evento de participação social de um plano plurianual que ocorreu posteriormente à sua elaboração. Reuniram-se representantes de 37 conselhos de políticas públicas e entidades de âmbito nacional para debater a PPA de 2012 e 2015 e seu monitoramento, né? Nesse encontro, foi sugerido que o fórum se reunia semestralmente de forma presencial para analisar relatórios para agendas transversais produzidos pelo Ministério do Planejamento, o que vem ocorrendo desde então. Em setembro de 2013, realizou-se o quarto Interconselhos para divulgar os relatórios de monitoramento e avaliação das agendas transversais do Plano Plurianual de 2012 e 2015. As agendas transversais são documentos que reúnem o conjunto dos compromissos de governo relativos a temas de natureza transversal e multissetoriais, tais como juventude, políticas para as mulheres e igualdade racial, população LGBT, população em situação de rua, crianças, adolescentes, pessoas idosas, pessoas com deficiências e povos indígenas. Assim, houve muitos avanços na elaboração do plano plurianual e a adoção de formas de participação social. Só que ainda existem muitos desafios, pois mesmo que tenha a existência da PPA federais anteriores, eles indicam que o processo participativo construídos não foram suficientes ou capazes de viabilizar a oportunidade de valorização de demandas, debates e incorporações de propostas por parte do cidadão. A participação social no plano plurianual. Então, alguns estados ele tem formato participativo mais complexo, como vista a construção de sistemas de participação que integram diferentes espaços, como é o caso do estado da Bahia, do Rio Grande do Sul e do Ceará. Por outro lado, também temos alguns estados com arranjos muito inferiores, que eles se baseiam-se por audiências públicas convocadas pelos legislativos, ou essas audiências acabam reduzindo um pouco a participação social e o nível participativo acaba sendo bem nulo, zero.